Eu tô aqui para te convidar para mergulhar na intimidade e na fúria poética de um dos maiores revolucionários da nossa música. E a gente não vai falar só de um filme, a gente vai escancarar um grito que ecoou das profundezas da ditadura e chegou nos espaços sagrados dos palcos, revelando a alma indomável de um artista que segue uma jornada coberta de maquiagem, de melodia e de muita coragem. Fala, galera do bem, e é isso! A aguardada cinebiografia Homem com H, que já brilhou nas telonas do cinema desde 1º de maio, agora conquista o público da Netflix. E vou te contar uma coisa, é muito mais do que um filme sobre o Ney Matogrosso. É um espelho vibrante de um Brasil que vive em constante ebulição, atravessado por muitas transformações sociais, políticas e principalmente culturais. Dirigido pelo Esmir Filho, esse longa se consagra como um dos mais importantes, completos e sensíveis retratos de um ícone que com muita arte, muita ousadia e muita cara de pau desafiou as fronteiras, ralou, quebrou a cara, sacudiu a poeira e se tornou um dos maiores símbolos de liberdade que o Brasil moderno já viu. E o mais importante é que ele não fez o menor esforço para nada disso. Sabe, a maior ousadia do Ney Matogrosso foi ter se dado o direito de ser ele mesmo. Ney de Souza Pereira nasceu em 1941, se criou num cenário brasileiro que exigia determinadas vozes, determinadas expressões, e o filme capta com maestria toda essa fermentação, desde a infância dele, que foi marcada por um monte de perrengues familiares lá no Mato Grosso do Sul, até a explosão contracultural no Rio de Janeiro dos anos 1970. E a narrativa, na verdade, ela não mascara em momento nenhum as dificuldades que ele passou no início da vida dele, especialmente a relação super tensa que ele teve com o pai dele, que, no fim das contas, acabou moldando a resiliência e a alma de artista que a gente aprendeu a respeitar tanto. No filme, o pai dele é vivido pelo Rômulo Braga, enquanto a mãe é defendida pela Hermila Guedes, ambos também gigantescos na tela. E o ponto alto dessa primeira fase é, sem dúvida, a formação dos Secos e Molhados. Isso em 1973, no auge da ditadura militar, com a censura batendo em tudo que era porta, tentando calar a arte, e a banda quebrando tudo, né? Que nem um furacão colorido, cheio de performances andrógenas, letras cheias de poesia, e poesias essas que fazem sentido, e muito sentido, até hoje. Aquela maquiagem, figurino, aquela expressividade única do Ney no palco, tudo isso eternizando canções como Sangue Latino, como Vira, enfim. E nada disso era só entretenimento, sabe? Eram atos de resistência que desembocaram num sucesso estrondoso, com o primeiro álbum vendendo alguma coisa em torno de 300 mil cópias, o segundo ultrapassando 500 mil cópias, que eram números bem significativos, e isso demonstrava a urgência da mensagem de um artista completamente transgressor e a sede de liberdade de uma nação cansada da apatia, totalmente cansada. E daí vem, né, o ano de 1974. E com isso, né, e com o fim dos Secos e Molhados, o Ney acabou decolando numa brilhante carreira solo que começou com o disco Água do Céu, né, o Pássaro, de 1975, e o filme acerta em cheio quando ele mostra como aquele cara se reinventou, né, explorando diferentes nichos, diferentes gêneros musicais, sempre com aquela interpretação inconfundível, e não tinha como segurar esse voo, né? E aí, como não poderia deixar de ser, né, sucessos como Homem com H, Bandido Coração, Amor Louco, tudo isso faz parte da trilha e são lembrados de uma forma tão energética que não deixa a menor dúvida sobre a versatilidade do Ney e a capacidade dele de se conectar com públicos de todas as idades. A colaboração e a amizade intensa dele com Cazuza, interpretado no filme com muita sensibilidade pelo Júlio Reis, ganha um destaque super merecido, e isso preenche um vazio, né, uma lacuna que outras produções acabaram deixando. Ney Matogrosso ele se consolidou não só como cantor, mas como um performer completo. O cara é um ícone da comunidade LGBTQIAPN+, um símbolo de liberdade em todas as manifestações artísticas que tiveram a honra de contar com a presença dele. O cara é simplesmente genial. Eu me arrisco em dizer aqui que boa parte do êxito, né, de Homem com H, ele se deve muito a uma ficha técnica completamente impecável, principalmente a direção do Esmir Filho, que é cirúrgica, sabe? Ela equilibra muito bem o lado dramático da vida pessoal do Ney com o impacto da persona artística. Destacando aqui também que o roteiro foi escrito por ele também. A grande estrela disso tudo, né, e eu deixei para falar agora, né, mais para frente, é o Jesuíta Barbosa, que corajosamente retratou o Ney Matogrosso nas telas.
Digo corajosamente porque Ney tá aí, né? Tá vivo, atuante, enfim. E recriar um personagem como esse, com essa magnitude, com essa envergadura, né, enquanto vivo, é um desafio gigante, é um presente para qualquer ator e Jesuíta tirou de letra. Jesuíta é cria de cinema, é um ator que entrega o vigor de poucos, sabe? Mas aqui a atuação dele é um espetáculo à parte. Ele captura completamente a essência do cantor sem cair na caricatura, o que seria muito fácil, na verdade. Ele transparece toda a intensidade, a sensualidade, a vulnerabilidade desse artista gigantesco que é Ney Matogrosso. A preparação, segundo ele mesmo, levou meses, com aula de canto, de dança, e tudo isso fica visível em cada gesto dele, em cada olhar. Tem momentos do filme que eu tive que prestar atenção para descobrir se aquilo não eram imagens de arquivo, sabe? É impressionante, é um trabalho de ator muito delicado e ao mesmo tempo gigantesco. E a decisão de manter as músicas na voz original do Ney Matogrosso foi acertadíssima, porque preservou, além da autenticidade, o poder de interpretação que ninguém jamais em um planeta algum conseguiria imitar. Eu sei, né, que seria impossível inserir no filme todas as músicas do Ney que fizeram sucesso, mas eu te digo que todas aquelas que estão lá são icônicas e representam muito bem assim, os momentos super importantes da vida dele e de quebra das nossas também, né? Quem não tem uma música de Ney Matogrosso, né, que faça parte da própria vida e tal, enfim. A produção da Paris Filmes e da Paris Entretenimento, né, com a supervisão direta do próprio Ney, garantiu que esse filme mostrasse uma verdade rara nas cinebiografias. A gente conseguia ver vida, conseguia sentir o pulsar daqueles personagens ali, e esse talvez tenha sido um dos pontos mais altos desse trabalho. A gente se via muitas vezes na tela, acompanhando a respiração, sentindo de perto a respiração daqueles personagens. Com toda a riqueza cultural e artística do Ney Matogrosso, eu fico pensando assim, como é que seria se esse filme tivesse uma produção orçada nos padrões internacionais? Homem com H custou 18 milhões de reais, o que é uma quantia até bacana, mas nem se compara a uma produção hollywoodiana, mas cada centavo desse dinheiro ele foi super bem empregado numa reconstrução de épocas muito delicada, na precisão das cenas de palco, sabe, eram cenas belíssimas. E o filme não só teve uma performance bem bacana nos cinemas, levou mais de 160 mil espectadores só no fim de semana, como também se tornou um fenômeno na Netflix. Em 4 dias depois da estreia, Homem com H se tornou o filme mais assistido da plataforma. Dá muito orgulho isso, né, galera? Sabe? E isso, independente de qualquer coisa, é um testemunho do fascínio que o Ney Matogrosso, né, no auge da juventude, aos 83 anos de idade, ainda exerce sobre o público brasileiro. O cara simplesmente é monstruoso. Homem com H não é só um filme sobre um artista, ele é um documento sobre a coragem de ser quem se é, num país em que muitas vezes as coisas foram diferentes, muita gente tentou calar a diferença, enfim. A obra do Esmir Filho é um mergulho super profundo na mente e no corpo de um homem que transformou a própria vida em arte, usando o palco como um pódio para a liberdade. Ney Matogrosso fez isso com maestria. A recepção da crítica, majoritariamente positiva, reforça o acerto de um filme que aborda temas como repressão, como sexualidade, o uso da arte como ferramenta de transformação social. Isso é muito bacana, isso é muito bem-vindo, é muito oportuno. Esse filme é um convite à reflexão sobre a importância de figuras como Ney Matogrosso, que continuam inspirando novas gerações a desafiar o status quo e a celebrar a autenticidade. Se eu posso te dizer uma coisa, sabe, com a maior sinceridade, com a maior humildade do mundo, é que Homem com H é um filme imperdível para quem busca compreender não só a trajetória de um dos maiores artistas brasileiros, um dos maiores artistas que a gente já viu, mas também os fios que tecem essa complicadíssima tapeçaria cultural e social que existe aqui no nosso país, sabe? E eu reforço, e não esquece disso, que a gente não está só de frente para um filme. Homem com H é um portal para a alma de um artista, de um homem que transcendeu o tempo e as próprias convenções. O Ney Matogrosso, em cada nota, em cada movimento, em cada camada daquela maquiagem pesadíssima, ele esculpiu a própria essência e dessa forma ele pavimentou o caminho para tantos outros. O Ney Matogrosso deu a cara a tapa, galera, e a gente precisa ser muito grato a ele por isso. A tela da Netflix, que agora consagra esse mito com uma homenagem realmente
à altura dele, a gente tem que bater palma para isso, mal consegue segurar a explosão de grandeza desse cara que tem a coragem de ser vulnerável e majestoso. Ele tem a audácia de amar sem fronteiras, ele alimenta aquela chama que se recusou a ser apagada pela censura, pelo preconceito, ou seja lá o que for, e deixa claro que ele não só cantou, ele viveu cada verso, sabe, transformando a arte num grito visceral que ressoa em cada milímetro da nossa história. O Ney Matogrosso, ele é mais do que um nome, ele é a melodia da resistência, é o balé da autenticidade e a prova mais do que irrefutável de que a verdadeira arte, nascida da alma, ela é imortal. E a gente se vê no próximo set.